Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Doc. Nós vamos começar hoje uma série de vídeos que vão ser as dicas do Doc, ok? São vídeos um pouco mais rápidos, falando um pouquinho sobre algumas operações ou mostrando algumas estratégias um pouco diversas, não das tradicionais. E hoje nós vamos falar para vocês sobre posições sintéticas. O que são essas posições sintéticas? Posições sintéticas nada mais são do que posições que você cria artificialmente uma posição em um outro ativo. Então, por exemplo, se você quer simular uma posição sintética numa ação, você trabalha com duas opções e você pode simular exatamente o comportamento e o movimento no gráfico de P&L, de lucro e prejuízo, que seria de uma ação. Então isso aqui é uma forma, por exemplo, de você usar pouco capital para ficar com a mesma exposição num determinado ativo durante um intervalo de tempo, obviamente, porque as opções elas têm um prazo de vencimento. Então esse aqui é um gráfico, para quem já está acostumado com esses gráficos de P&L, esse é um gráfico como se você estivesse comprado num papel. Aqui no caso é uma ação, é uma simulação que eu estou fazendo com que essa operação fique exatamente igual a como se eu tivesse posicionado num papel. E o que eu fiz para isso? Eu vendi uma put, tá aqui, vendi uma put na 50, no dinheiro, né? A bandeirinha vermelha aqui é o preço que a ação está no momento, na simulação, e comprei uma call. Então quando você vende uma put e compra uma call, é uma posição sintética como se você tivesse comprado numa ação. Então, nas posições sintéticas, é muito importante que, para que você faça um exercício correto, você entenda os gráficos de P&L das opções. Então, aqui está bem resumido, né, com as 4 opções principais, né, com a call e com a put, e na parte comprada e na parte vendida, os gráficos de P&L. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o gráfico de um P&L de uma call longa, né, de uma call comprada, aqui de uma call vendida, aqui de uma put longa e aqui de uma put vendida, ok? Então quando você junta uma long call, que está aqui no gráfico, então observe essa pontinha vermelha, essa linha vermelha aqui, ó, tá? É exatamente igual a essa parte do payoff chart da posição sintética. E qual que é a outra ponta dela? É uma put vendida. Então aqui é o gráfico de P&L da put vendida. Então essa linha aqui, ó, depois do break-even, é exatamente essa linha. Então você compondo as várias operações, você tem gráficos de payoff semelhantes, e é isso que vai ditar a sua posição sintética e o seu estudo na posição sintética. Então, quando você quiser estudar, você entra nos gráficos, entra nas plataformas e você pode ir simulando as posições, ok? Então, aqui estou dando mais um exemplo, né? E qual que é o objetivo principal de você fazer, por exemplo, uma posição sintética com short, vendendo uma put e comprando uma call, ao invés de você comprar o papel pura e simplesmente, né? Menos exposição, você tem, a mesma exposição utilizando menos capital. Então olha aqui, ó, nessa simulação que eu fiz aqui na Bristol, recentemente, o papel estava aqui na faixa de 49,80, para facilitar, vamos falar, estava ao redor de 50. Então a opção no dinheiro é aqui a 50, então eu vou na plataforma, comprei a minha call aqui na 50, e eu vendi a minha put aqui na 50, ok? Então aqui é só para você observar, ó, o resultado operacional da call long, da long call e da short put. O delta 100, tá? 100.23, próximo de 100. Lembrar que o 100 é o delta da ação. Então você está simulando exatamente uma posição numa ação. Só que, nesse caso aqui, para você comprar o equivalente a um contrato, que é o que a gente está comprando aqui, lembre-se sempre que um contrato no mercado americano são 100 ações. Então, para simular esse um contrato aqui da call e um contrato da put,
que são 100 ações, eu teria que pagar aqui para comprar a Bristol, teria que ter $5.000. Já para fazer essa simulação aqui, e para comprar essa posição sintética na ação, long call mais short put, eu teria que ter somente $3. Então isso aqui é mais uma demonstração do que as opções fazem em termos de alavancagem. Então, ao invés de ter 5.000, você pode ficar exposto com o mesmo tipo de capital e ganho de capital para ter aquele ganho. Obviamente também pode ter aquele prejuízo, se for para o outro lado, com uma quantidade bem menor de dinheiro. Tá? Então, lembre-se sempre que esse aqui é o gráfico de payoff de uma posição sintética. Quais são as vantagens? Basicamente a flexibilidade. Então você tem uma menor necessidade de capital para ter a mesma exposição no mercado. Tá? Então toda posição sintética ela te traz essa vantagem. Pode existir o contrário também. Você pode fazer posições sintéticas vindo da opção para a ação, tá? E da ação para a opção. Você pode comprar ou vender mais opções ou também lidar com ações para equilibrar o seu trade, para manejar o seu trade. Então, se você está comprado numa ação, você acaba tendo um pouco menos de flexibilidade em termos de aumentar sua posição em contratos, porque você não vai ter um contrato, você só vai ter ação, você vai ter que iniciar uma posição numa opção caso você queira compensar uma queda, por exemplo. Porque se você está comprado numa ação, você só quer e só torce para o ativo subir. Se o ativo cair, você tem um pouco mais de problema. Não quer dizer que você não vai ter problema numa posição sintética longa se a ação cair. Porém, como você tem uma das opções que está ganhando dinheiro, você pode manipular isso de uma forma mais flexível. A desvantagem, obviamente, no caso de uma posição de uma synthetic long stock, você não vai receber os dividendos porque você não é dono de nenhuma ação da empresa. Tá? Outras posições sintéticas que existem. Então, como a posição sintética longa, comprada, também tem a posição sintética vendida numa ação. Então, você faz o contrário. Em vez de você ficar long na call, você faz uma short call. Em vez de ficar short na put, você faz uma long put. Então, a posição equivalente a uma posição de venda numa ação é você fazer uma short call com uma long put. Como eu disse, também existem as outras posições sintéticas. Então, por exemplo, uma synthetic short put você pode fazer realizando uma call coberta, tendo o papel, long stock, e vendendo uma call. Então, se você observar o gráfico de P&L, o gráfico de payoff, de uma covered call, ele é exatamente igual ao gráfico de uma short put. Então, como que eu faço uma posição sintética de venda de put? Eu faço um covered call. Se eu já tenho esse papel, ou se eu quero operar com taxa, eu compro papel e faço a venda de uma call. Ok? Então, aqui está o exemplo, de novo, daquela da Bristol, que eu fiz uma simulação só para deixar uma mensagem mais gráfica na plataforma da Test Trade, a Testworks. Então, aqui, ó, exemplificando, se eu quisesse fazer uma covered call, eu teria que comprar 100 ações da Bristol pelo preço que elas estão naquele momento, 50,98. Então, lembre-se que nos nossos vídeos o sinal de menos é quando sai dinheiro da tua carteira. E aí eu vou lá também na mesma hora e eu vendo uma call. Essa operação é uma operação de crédito, você recebe dinheiro para isso. Então, na hora de fazer a contabilidade final, você tem um débito lá de 48,27, tá? Que equivale exatamente ao break-even dessa operação. Então, se você tiver aqui, ó, o break-even dessa operação é com 48,27, que ela está no 0 a 0. Ok? E se eu fizesse uma short put? Então, olha aqui, ó. Peguei muito próximo aqui o break-even, tá? Que no caso é 48,45, só para ter uma ideia que o gráfico de P&L é muito parecido. Mas se eu faço só essa venda da put, o que acontece? Eu recebo esse 0,55, tenho essa operação somente de crédito, e o break-even é um break-even também parecido.
Então observe a diferença de quanto que é quando você tem que usar uma ação para garantir a sua operação, e geralmente as corretoras pedem essa garantia, né, dificilmente elas deixam você vender descoberto, você tem que ter a garantia. Tá? No caso da venda da put, não é que você não precisa dessa garantia, mas essa garantia vai estar lá, reservada, não sai do teu débito imediatamente, não é cobrado juro em cima disso, por exemplo, como se você tivesse que comprar esse montante todo aqui numa conta margem. Tá? Então esse aqui é o benefício de você trabalhar no lado das opções. Então basicamente o grande recado quando você está pensando em posições sintéticas é que você compreende com isso que o teu risco de exposição ele é muito parecido, mas a tua utilização de capital é muito menor. E a grande lição de tudo isso, que eu acho que tem que ser tirada, é que você consegue manejar o risco de uma maneira mais adequada, porque você tem mais opções. Por incrível que pareça, você ter a ação comparado com ter a opção, se você sabe manejar de uma forma adequada a opção, você acaba sabendo manejar melhor o teu risco. Então, se acostumem com isso, eu vou repetir muitas vezes isso no canal. Saber manejar adequadamente opções faz com que você tenha um controle de risco melhor do teu portfólio. E não é o contrário. Claro que se você quiser, você pode arriscar muito e ter muito mais risco com todas as operações que você faz de opção. Não é essa a mensagem que a gente costuma deixar aqui no canal. Então, trabalhar bem com opções quer dizer trabalhar bem com risco. Essa foi a dica do Doc de hoje. Se você gostou do vídeo, clica aí e não se esqueça de divulgar o canal e assinar se você ainda não é assinante. Até a próxima!